Voltando agora, nós vamos aplicar o nosso método que nós acabamos de criar dentro da nossa classe triângulo, o método que faz o cálculo da área. Nós vamos aplicar o conceito agora de reaproveitamento de código, que é o quê? Eu já tenho o método na minha classe triângulo que faz o cálculo da área. Beleza? Tudo tranquilo até aí. Então, como é que eu vou utilizar esse código que faz aqui esse método? Como é que eu vou utilizar ele na minha classe relacionada ao programa principal, onde eu vou ter que eliminar essas opções de cálculo? Como é que eu faço isso? Primeira coisa, justamente a primeira parte, aqui é eliminar código desnecessário. Eu não vou precisar mais desse código, não vou precisar mais deste aqui também, porque ele já está lá no meu método, não vou precisar desse, nem desse. Então, percebo que o meu código começa a ficar limpo. Essa é uma das vantagens, e é o que é muito aplicado atualmente nas linguagens orientadas a objeto, é a limpeza de código. Percebo que o nosso código vai ficar muito mais limpo. Então, como é que eu vou fazer o cálculo da área? Puxando esse método que está aqui em triângulo para o meu triângulo X, que eu fiz aqui, instanciei ele. Ó. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer o seguinte, você vai pegar o nome do seu triângulo, nossa variável X, aqui, esse triângulo que foi instanciado, X. Perceba, ó, ele vai mostrar tanto os atributos como os métodos que tem na nossa classe triângulo aqui. Então, triângulo, A, B, C são os atributos e área é o método que tem lá em triângulo. Então, eu vou fazer o quê? Vem aqui, ó, você vai descer com a setinha para cima e para baixo e dá um Enter. Com isso, o meu triângulo, a área do meu X vai ser calculada aqui. A mesma coisa eu faço com o ponto y, ponto área. Vou colocar aqui área, ponto e vírgula. Vou fazer essa abordagem. Perceba como o nosso código ficou muito mais limpo. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi eliminar a repetição de código e delegamos responsabilidades, que está aqui, ó. A delegação de responsabilidade. Quem deve fazer o cálculo da área é o próprio triângulo. Feito isso, não tem mais nada o que fazer. Vamos executar nosso programa para ver se ele está fazendo da forma correta. Run, Java Application. Vou subir aqui. Vamos ver quais eram as áreas aqui do meu triângulo. Deixa eu subir aqui. Pronto, 3, 4 e 5, né? 3, 4 e 5. 3, 4 e 5. 3, 4 e 5. Pronto, 3. Vou botar aqui meu 3.0, 4.0 e 5.0. Meu triângulo X. Do meu triângulo Y era 7.5, 4.5 e 4.02. Então, 7.5, depois 4.5, depois 4.02. Dou Enter e está aqui feito o cálculo do mesmo jeito que ele fazia anteriormente. Porém, agora, com os conceitos de orientação a objeto sendo aplicados aqui. E o nosso código vai ficando muito mais fácil de ler. E se eu quiser saber onde é que faz o cálculo da área do triângulo, bom, você vai para justamente o triângulo, delegação de responsabilidades. Continuando aqui, aí vai ter aqui o código, para fazer o código que nós fizemos aqui, vai ter no slide. E explicando aqui, nós vamos ter também o código do nosso triângulo, já aplicado aos conceitos. E nós vamos ver aqui detalhadamente o que quer dizer cada parte das nossas classes e dos nossos métodos. Bom, a primeira parte que nós temos aqui é o pacote, né, o package. Então, o pacote da classe é onde a gente vai colocar o entities ou entidades, geralmente, na maioria das linguagens, é onde se guarda as classes que são o principal do meu projeto. No caso do nosso programa que faz o cálculo do triângulo, o principal aqui, a entidade principal é o próprio triângulo. Nós vamos ter o nome da classe, sempre começando com letra maiúscula. Nós vamos ter os atributos da classe, né? Que é o double A, double C, double A, double B e double C. Nós vamos ter o prefixo public, né? Que é utilizado aqui tanto na classe como nos atributos e como nos métodos, né? Ele indica que o atributo do método pode ser usado em outros arquivos, como já havia falado anteriormente.
Depois, nós vamos ter aqui o que a gente chama de corpo do método. Nós vamos ter o tipo do método também, né? O tipo de dado que o método retorna. Ele vai retornar sempre, no caso aqui nós colocamos double, ele sempre vai retornar um tipo double. Então, se o método não retorna nada, use a palavra void. Vai ser bem comum também, às vezes, ter isso, a palavra void. Nós vamos ter o nome do método, sempre começando com letra minúscula. Nós vamos ter a lista de parâmetros. Nesse caso aqui não tem nenhum parâmetro, porque o que nós iremos utilizar dentro do nosso método já existia aqui na nossa classe como atributos. E depois disso, dentro do método, nós temos o que chama de corpo do método. É justamente onde a mágica vai acontecer, onde as responsabilidades serão, respectivamente, aplicadas. Ainda continuando, você lembra que a gente teve as aulas de orientação a objetos, quando a gente começou a ver conceitos de orientação a objetos, e nós vimos os diagramas de classe, diagrama de caso de uso, diagrama de classe. Nós vamos voltar a ver agora. Aqueles diagramas servirão para nos orientar como que funcionam as classes e como é que elas são modeladas. Neste caso, nós temos um modelo, o projeto da classe, utilizando a linguagem UML, da nossa classe triângulo. Então, como é que ficaria nossa classe triângulo? Já vimos isso anteriormente. Um diagrama da UML é dividido em 3 partes. No caso aqui é um diagrama de classe. O nome da classe. No meio da classe vai ter os atributos da classe. E no meio, e por último, vai ter aqui os métodos. Lembrando que alguns desses aqui, exceto a parte principal aqui, podem ter ou não alguma coisa. Então, assim que você se deparar com um diagrama desse, você consegue converter ele em código. Então, essa classe aqui é a mesma respectiva aqui que está representada pelo diagrama. Então, nós vamos ter a descrição dos métodos. Perceba que tem descrição dos atributos, né? A, B e C, do tipo double. Aí o programador olha esse diagrama, ele olha e pode fazer a implementação. Tá aqui, ó, tipo public, double, A. Ele pode ter essa noção. E ele vai ter os métodos, o tipo área, double, e vai vendo o diagrama e implementando em código. Facilita o desenvolvimento, tá? Então, para finalizarmos essa parte, quais são os benefícios de se calcular a área de um triângulo por meio de um método dentro da classe triângulo? Qual a vantagem disso? A primeira das vantagens é o que a gente chama de reaproveitamento de código. Nós eliminamos o código repetido, cálculo das áreas dos triângulos x e y no programa principal, que a gente fez aqui anteriormente. A gente eliminou aquele cálculo enorme que tinha aqui repetido 2 vezes. E depois eu faço a delegação de responsabilidades, que é o quê? Quem é responsável por fazer o cálculo da área do triângulo? O próprio triângulo. Então, eu deleguei essa responsabilidade para o método do área, que vai fazer o cálculo dessa área respectiva. Então, essas são as principais vantagens até agora. Na próxima aula, a gente vai começar a resolver um segundo problema, um segundo exemplo, utilizando conceitos de orientação a objetos.